fui queimada em praça pública ao ser acusada de feitiçaria. Me chamo Joana d'Arc, fui uma camponesa e santa francesa canonizada pela Igreja Católica, considerada uma heroína da França pelos meus feitos durante a Guerra dos 100 Anos. Nasci na região de Lorena, na França. Era caçula entre 4 filhos de um casal de agricultores e artesãos Jacques d'Arc e Isabelle Romei. Minha família era muito religiosa, inclusive eu era quem frequentava a igreja com regularidade. Minha história foi marcada pelo evento conhecido como a Guerra dos 100 Anos entre 1337 e 1453, que foi um conjunto de batalhas travadas entre os reinos francês e inglês pela conquista da França. O impasse político e a disputa por territórios entre os dois reinos resultou em sangrentas batalhas e na divisão das duas populações. A Inglaterra não parava de conquistar novos territórios franceses, enquanto o governo da França não conseguia estabilidade. Eu era somente uma criança, mas isso não me impedia de vivenciar a guerra. Onde eu cresci era marcado por crianças brigando entre si e algumas ganhavam até feridas e machucados ensanguentados. Em certa ocasião, meu vilarejo foi até incendiado. Aos 13 anos de idade, ouvi vozes e visões pela primeira vez. Eu estava no jardim com meu pai quando recebi aparições de alguns santos que vieram a me dizer que eu deveria integrar o exército francês e ajudar o rei Carlos VII na luta contra a Inglaterra. Com o tempo, esses episódios foram ficando mais claros e frequentes, e fui acreditando que se tratavam de mensagens divinas. Depois da conversa com o rei, já com 17 anos consegui a autorização real para integrar o exército. Na primeira batalha em que participei na região de Orleans, forneci impulso moral aos civis e soldados franceses. Com os esforços do exército, a região de Orleans foi garantida pelos franceses, em contrapartida do recuo dos ingleses. Outras batalhas pontuais pela região da França foram repetindo o mesmo padrão. Para os ingleses, as vitórias dos inimigos e com meu poderio, indicavam que eu era na realidade uma bruxa possuída pelo diabo. Em 23 de maio de 1430 fui capturada pelas tropas de borgonheses. Um ano depois fui levada para julgamento e as acusações que pairavam sobre mim eram todas de ordem religiosa. Fui chamada de bruxa, herege, possuída pelo demônio, entre outros. Minha virgindade foi questionada e até o fato de utilizar roupas masculinas foi uma alegação que os anglo-borgonheses utilizaram para desacreditar em mim. Enquanto eu era julgada, o rei Carlos VII não fez nenhum esforço para me recuperar. Em 30 de maio de 1431, fui levada para a fogueira. Enquanto o fogo se espalhava por meu corpo e a plateia me chamava de bruxa, mentirosa e blasfema, eu pronunciei minhas últimas palavras: Jesus. Jesus. Jesus, até não conseguir dizer mais nada. Apesar de ter morrido como uma bruxa, nos séculos seguintes minha história foi revisitada. Durante a década de 1456, fui considerada inocente pelo Papa Calixto III. Em 1909, 5 séculos depois, a Igreja Católica autorizou minha beatificação. Em 1920, fui finalmente canonizada pelo Papa Bento XV. Hoje sou considerada um ícone sagrado na França e também estou sincretizada em religiões afro-brasileiras, como a Orixá Ubá.